Oi, aí, gente, boa noite. E aí, Kika, tudo bom? Oi. Tudo e com você? Beleza. Eu ia anunciar como Érica Mota Lima para ver quem que ia saber o nome, mas já vamos falar Kika de uma vez, não é isso? Aham, pode ser, é melhor ainda. Tem muito tempo que não te chamo de Érica, ou a família ainda chama. Não, quando a situação fica meio complicada, quando é bronca, aí vai pra Érica, mas normalmente fica tudo por Kika mesmo. Chama de Érica já fica até meio estranho, né? Assim, parece que É, tá... já até assusta. Então, Kika, vamos começar nosso bate-papo aqui. Agradecer primeiro você por ter nos atendido, foi muito gentil, assim, já falei ali. Agradecer também o pessoal da assessoria, aí, o Beto, o Rafael, estão sempre numa parceria bem bacana com a gente aqui, com as jogadoras. E agradecer você também por ter. A gente sabe que nesses treinamentos agora, às vezes que é difícil arrumar um tempinho, então muito obrigado aí. Eu que agradeço o convite, essa interação sempre é muito gostosa. É, essa pandemia acabou abrindo portas, né, nesse sentido pra gente. E por mim é sempre um prazer estar por aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da minha história, tirando algumas dúvidas, né, algumas curiosidades também de quem tem. Então é um prazer. Obrigada pelo convite. Bacana. Ô, Kika, já tem duas pessoas aqui que eu acho que são muito fãs de você, porque ó, o Cláudio Godesi falou minha pequena, e o professor Rodrigo Costa falou que você é a melhor. Ó, estão enchendo sua bola Ah, aqui. Brigadão pelo carinho. Um beijão para todos aí. Beijão, Cláudio. Beijão, Rodrigo. E aí, Kika, já se passaram algumas semanas de treinamento aí, né? Vocês ganhando um certo ritmo. Como é que tá a expectativa aí para a estreia do Paulista? E já dá para falar que está preparado ou ainda faltam muitas coisas ainda? Então, a gente está caminhando para essa terceira semana de treinamento, né? É nítido já a evolução do nosso time, a preparação do nosso time. E a gente tá buscando, né? Tá evoluindo cada vez mais. É complicadinho, né? Porque o nosso físico, a gente tá parado há 5 meses, né? Então, ter um contato com a bola, né? Ter o coletivo, essa adaptação com a academia também acaba sendo um pouquinho puxado, mas dá para ver que a gente está evoluindo. Ainda falta um pouquinho, né? Até chegar no nível que a gente quer chegar. Mas o que conta bastante nesse momento é a gente ter muita paciência e dedicação, né? Para poder evoluir o mais rápido possível e conseguir chegar onde a gente quer chegar. Mas o time tá caminhando para isso, sim. Me conta uma coisa, treinar de máscara incomodou muito, que eu falo no meu caso assim, eu vou lá dar uma caminhada na esquina, já sento um pouquinho desfocado, claro, gente, medida de segurança, sempre usando máscara e tal, mas foi estranho para vocês? Incomoda um pouquinho, né? Mas a gente acaba já adquirindo o hábito. Mas no treino com bola, né? Por conta até de uma segurança, nosso preparador físico pode falar com mais propriedade também a respeito. Não é muito viável treinar, fazer algum exercício, né, com a máscara, a gente ficar com gás carbônico ali. Então, daí o treino com bola especificamente, a gente acaba ficando sem a máscara. Mas aí fora do ginásio, chega com a máscara, sai com a máscara, né? Toma todos os cuidados na hora de entrar na quadra, limpa o tênis, né? Normalmente a orientação é chegar com chinelo, colocar um tênis só lá na quadra mesmo, um tênis para academia também. A gente afere a pressão. Tem todo um protocolozinho, né, para preencher antes de cada treinamento, tanto da manhã quanto da noite. Então, a gente está tomando todos os cuidados, né, e torcendo para ter uma vacina logo mais, né, para a gente conseguir voltar ao nosso normal. Mas enquanto isso, a gente se adapta a essa nova realidade. O pessoal já vai entrando e participando aqui, o Osasquense Zoeira, ó, ai, 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 todo dia eu fico mais confiante com esse elenco, é realmente um elenco muito bom, vamos ver se vai dar liga aí, né, tomara que dê liga para grandes Vai, com jogos. certeza. O E treinamento aí, tá possibilitando isso pra gente, né? Tá dando liga, assim. bacana, bacana. E aí, fala um pouquinho do Campeonato Paulista. Eu não sei se eu entendi errado. Se eu entendi errado, o pessoal pode até me corrigir aí nos comentários. Vão ser 4 triangulares. Os 2 triangulares, primeiro é um em Bauru, o outro, se eu não me engano, é em São Paulo, eu esqueci a cidade. E aí são sorteados os triangulares. Os 2 primeiros já foram sorteados, que o Osasco está no grupo de Bauru, aí, o São Caetano, se eu não me engano, também, esses 2 primeiros jogos. E Isso. aí depois vai ter um novo sorteio para definir os outros triangulares. Eu achei isso um pouco esquisito, porque podem ter jogos repetidos na primeira fase, né?
Você sabe por que foi tomada essa decisão? Eles passaram alguma coisa para vocês, jogadores? Então, eu acho que é mais devido à pandemia também, né? A gente não sabe ao certo, por conta do Paulista, alguns times optaram por não participar, né? Por se preparar mais para a Superliga. E até, né, como a Superliga é um pouco mais para frente, né, essa situação da pandemia se acalmar um pouco. Então, foi meio que uma solução que tiveram para a gente conseguir, né, adquirir ritmo e ter jogos, né? Provavelmente vai ter transmissão, né, nesses jogos, então isso que vai ser super importante, mas o objetivo mesmo era mais por conta de dar ritmo e ter mais jogos, né, pra gente. Bacana aqui. Queria aproveitar o comentário do Osasquense. Como é que você avalia esse elenco do Osasco? Ele está bem equilibrado? As peças ali, experiência e juventude, eles estão bem equilibrados ali, bem medidos? Eu acho que isso daí foi o que é fundamental para o nosso time, né? A gente tem, como você mesmo disse, a juventude com, né, sempre muita dedicação, com um físico muito bom e com essa experiência. Então, quando você une isso, quando você tem um ensinamento de uma pessoa experiente com a dedicação de uma novinha, isso acaba proporcionando uma troca muito positiva assim, para o nosso elenco. E sim, o nosso elenco tem tudo para crescer, né? Cada treino a gente consegue ver essa evolução e a dedicação de todas também. Então, tá sendo muito bom e realmente promete bastante esse elenco. E aí, Kika, eu ia falar até disso mais pra frente, mas o assunto já surgiu aí. A gente já fez isso com a Gabi Cândida, a Tainara, Nayane, e esse assunto sempre vem à tona, que é a questão da nova geração. Tem uma pressão aí para usar a nova geração da seleção, uma cobrança grande em clubes. Como é que você vê essa questão? A nova geração, ela está sendo um pouco deixada de lado na questão de seleção, ou não? Tem que ter atualmente a maturação acontece depois. Como é que você faz uma análise geral realmente de como a nova geração está, tanto em clube quanto em seleção? Eu acredito que você pega com atletas muito experientes, né, que fizeram o nome, que acabam conseguindo mais espaço realmente em clube, em seleção, e aí a juventude acaba meio que tendo que segurar um pouquinho em clubes, em seleção, para quando chegar o momento, né, de uma reciclagem, né, de uma troca, porque, né, chega um momento que essa geração mais antiga, assim, o físico não aguenta, né? Os planos acabam mudando e, né, vem uma aposentadoria, então é diferente se for comparar com aquela geração, né, que tá jogando até hoje. Quando era novinha, que já começou jogando, né, porque não vinha com uma base muito boa. E cabe a gente, nesse momento, né, ir adquirindo experiência e aproveitando, né, essa troca que a gente está tendo, né, esse contato que a gente está tendo com essas atletas mais experientes para conseguir agregar cada vez mais o nosso currículo, né, o nosso voleibol, para quando chegar assim a nossa hora de assumir uma titularidade no clube, numa seleção, a gente está mais preparado. Bacana aqui, ó, Rodrigo Stross está perguntando quantos anos, se eu não me engano, são 24, né? Pode corrigir sempre. Sim, 24 anos. Ah, tá nova, muita carreira aí para percorrer ainda. Amém, isso mesmo. Tem chão ainda. Tamo no bonde dos 24, tamo junto aí. Aí, Kika, aproveitar que você falou da juventude também, você realmente é um atleta que eu estava pesquisando e olhei, né? Prata da casa, né? Já chegou, treinou, fez toda a base aí no Bradesco, que é de Osasco, o projeto também. Chegou a jogar uma temporada do Fluminense, mas a base ali foi toda em Osasco. Conta um pouquinho como é que foi essa sua experiência na base, a sua formação. Vamos lá. Comecei nos núcleos de formação que tem, né, pelo Finasa na época, né, que hoje em dia se chama Bradesco. De lá tem a peneira, que se fala, e que é para ir para transição para disputa de campeonatos, mas é uma coisa mais voltada para assim, de clube, uma federação, uma coisa mesmo para iniciantes, né? E daí eu fui pro Bradesco, fiz essa peneira, né, do núcleo, passei, aí acabei ficando um ano no Ipiranga, por conta mais da logística, porque a minha irmã também, eu comecei a jogar vôlei por conta dela.
E aí ela jogava no Finasa, e aí ela acabou indo pro Ipiranga, e como as duas precisavam sempre estar juntas, esse ano eu fui pro Ipiranga junto com ela, e aí fiquei mais um ano no Iniciantes. Eu comecei muito novinha, então eu acabei ficando 4 anos no Iniciantes, e eu acredito que isso foi muito bom para mim, para conseguir adquirir mais técnica, mais coordenação no movimento, né, agregar mais a minha base. E depois eu voltei para o Bradesco, né, para continuar nos meus 3 anos de iniciantes. E aí fiz a minha categoria de base e fiquei 10 anos lá. Surgiu a oportunidade de jogar uma Liga B pelo Fluminense. E como eu já estava bastante tempo no Bradesco, dobrava de categoria, falei, por que não encarar esse desafio, né? Aceitei. Morar no estado novo, casa nova, né? Adquirir mais responsabilidade, que isso que é fundamental também pra gente, não só como atleta, mas como pessoa. E aí surgiu também o convite para renovar pelo Fluminense, para jogar quando a gente ganhou a Liga B, né? Para renovar para a Superliga A, primeiro ano de Fluminense de Liga A. Daí continuei no projeto. E aí acabou que quando essa temporada acabou, eu voltei para casa, os times foram fechando as contratações, e aí que foi muito nessa transição de juvenil para adulto, né? Que é um período meio conturbadinho, né? E eu sem agenciador também. Aí acabei ficando sem clube. Achei que eu fosse ter que usar meu plano B já agora, que era seguir, né, numa linha voltada mais para minha faculdade, que graças a Deus, pelo menos com essa pandemia, consegui terminar. E aí a minha mãe muito insistente nessa época, falou, não, filha, você tem potencial, não, eu acredito, você vai conseguir um clube e tudo mais. Aí acabou que ela tinha um amigo dela que trabalhava na Vida City e que estava patrocinando o Osasco na época. E aí ele falou, olha, eu tô aqui assistindo o jogo, eu consigo uma pulseira para você, você quer vir aqui tentar conversar com o técnico, que na época era o Spencer, porque o Luiz Omar estava na seleção peruana. E aí a minha mãe saiu direto do trabalho, foi lá, na cara e na coragem mesmo, porque isso daí não é nada comum, né? Uma mãe, ainda mais em time adulto e de tradição como Osasco, e conversar com um treinador. E aí minha mãe foi, esperou, né, o Spencer conversar com as meninas no vestiário. Falou, olha, eu tô aqui, eu sou a mãe da Kika, não sei se você lembra dela, ela jogou no Fluminense. E o Spencer, muito querido e receptivo também, lembrou que naquele jogo contra o Fluminense, né, eu tinha dado um trabalhinho ali, tinha ajudado um pouquinho o Fluminense. E aí ele falou, sim, lembro dessa baixinha, tal, poxa, ela tá sem time. E aí minha mãe falou, olha, ela mora aqui, né, a gente mora a 15 minutos do Liberate, então se vocês puderem deixá-la treinar, pelo menos, né, para mais pra frente ela conseguir alguma coisa como Liga B, né, algum time de Liga B, que até então o Osasco tava com a Tássia de líbero e a Camila Bright que ia voltar de gestação e ia continuar, né, como segunda líbero para essa temporada especificamente. E então realmente não tinha espaço ali na época, né? E aí era mais pra ir pra Osasco pra ter um treino, né? Como eu tô perto da minha casa e tal. E ele falou, olha, eu vou conversar com o Luiz, né? Me dá uma semana que eu retorno pra senhora. E aí deu uma semana, ele retornou pra minha mãe, um retorno super positivo, assim, falou, olha, ela pode vir aqui hoje treinar. E aí eu fui pra fazer um treino, né? Com aquela expectativa do tipo, estou aqui para treinar. E mais pra frente consegui um time de Liga B, pelo menos hoje eu tô com ritmo, né? Não fiquei quase um ano parada. E acabou que na época a Tássia, infelizmente, estava passando por um momento meio conturbadinho com a mãe dela, que estava fazendo tratamento para câncer. E aí a mãe dela acabou ficando um pouquinho ruim, né, na época. E aí, enquanto eu tava treinando, né, no meu primeiro treino, ela teve que correr lá pra Minas para ajudar a mãe. E eles falaram, não, a gente precisa contratar uma líbero, pelo menos até o final do Paulista. E como eu tinha aparecido por lá, e aí no meu primeiro treino, no dia seguinte eles já me contrataram, pontualmente, né, para o final do Paulista. E claro que eu aceitei, né, uma baita oportunidade, faltavam 2 semanas para o Campeonato Paulista acabar. Cheguei já na semifinal, daí a gente já, depois do meu segundo treino, a gente viajou para Bauru. E aí eu como líbero, eu lembro que a Taça
foi direto para Bauru, né? E foi pro jogo, e aquela coisa, não, né? Vamos ver como ela vai estar, como vai se sentir, se precisando a gente te põe. E acabou que a gente ganhou com o Paulista, né? E surgiu o convite para continuar para a Superliga daquela temporada, que foi 2017 e 18. E, obviamente, aceitei. E estou no projeto até então e tenho um carinho enorme por toda a torcida, por toda a comissão também, por ter me dado esse espaço, né? Por ter me dado essa oportunidade de mostrar meu trabalho. E essa identificação com o projeto também foi muito gostosa e me sinto em casa e adoro estar por aqui. Pelos comentários pessoal, o pessoal também ficou bem feliz de você ter conseguido. Uma super mãe e uma super filha, né? Que a mãe foi atrás e a filha aproveitou a oportunidade. Pois é, isso mesmo. Eu tenho bons exemplos aqui em casa, né? De pessoas batalhadoras, pessoas guerreiras e que batalharam tanto na própria vida, né? Tanto meu pai, minha mãe e a minha irmã, quanto para ajudar as filhas, ajudar um ao outro. Então, isso eu carrego muito forte em mim, tenho uma gratidão enorme por eles, por todo o apoio, por tudo que eles fizeram por mim. Então, é uma coisa que foi passada para mim, né? Desde novinha, então já tá enraizado, assim. E é bom que esse DNA de guerreiro é o que o torcedor cobra, né? Principalmente o torcedor de Osasco, que é bem exigente. Sim, sim. Ô, Kika, já teve várias pessoas comentando aqui, eu vou citar pelo menos três, que é a Raquel Ramos, o Matheus Massuia, o Cris também, falando que você bate uma pipe maravilhosa, assim, uma coisa de outro mundo. O Cris Nunes também. Você sempre jogou de líbero ou já se aventurou em alguma outra posição? Primeiramente, um beijão para todo mundo aí. Obrigada por estar acompanhando a live. E, não, na categoria de base do Bradesco, a gente fazia de tudo, né? Então, eu fui, por muitos anos, levantadora. Até que quando só tem uma oportunidade, eu adoro fazer um levantamento. E joguei de oposta. Eu queria muito, muito ser uma oposta, assim, mas né, não tinha como, era só esperar um milagre, assim, né? Meus pais não são muito altos e eu também nunca fui muito alta, então não tinha como. Era seguir seguir essa carreira mesmo como líbero e acabou. Então, acabou, durante um jogo, né, surgiu uma oportunidade de, acho que a Brest fez uma defesa e aí a Jaque foi recuperar e colocou para mim na 6. E eu que sou uma pessoa um pouquinho safada nesse sentido, falei, não vou perder essa oportunidade de atacar, então esses dias tá bom, eu vou atacar. Obviamente com cautela, né? Não vou sair dando uma porradona, porque sou baixinha, há muitos anos que não salto pra fazer um ataque. E aí ficou nessa que já tinha antes, né? O meme de Kika na Leiva, e aí ficou Kika na pipe. Pois é, Kika, vários pessoal já tá comentando aqui essa zoeira aí, né? Kika na Leiva, Kika na pipe, Kika não sei aonde. Leva na brincadeira mesmo, né? Uma coisa sadia, assim. Uhum. Sim, na brincadeira e é muito gostoso esse retorno, né? E essa brincadeira, assim, eu adoro. A Leti Claudinha está perguntando de qual faculdade que você fez e uma pergunta complementando a pergunta dela. Foi muito difícil para você conciliar tanto faculdades? Você falou que agora na pandemia foi um pouco mais tranquilo, mas a faculdade tem vários anos de curso aí, né? Como é que foi para você conciliar o vôlei com a faculdade? Eu concluí agora a faculdade de administração, né? Eu tentei um pouco fotografia, mas acabei congelando a matrícula, né? Aí fui para a área de nutrição, né? Que era bom, mas voltada também para o esporte. E esses dois primeiros, né, tanto fotografia quanto nutrição, presencial. Aí foi muito complicado, porque foi na época de seleção paulista e seleção brasileira de base. Então, tanto na seleção paulista a gente viaja para disputar o campeonato, fica uma semana, 15 dias fora. Seleção brasileira de base, que fica uns 3 meses fora de casa, e acabou que o campeonato foi prorrogado, eu fiquei 6 meses fora. Então, foram coisas que foram prorrogando, né, o meu estudo. E aí, como a minha família também prioriza bastante a nossa educação, com certeza, e falou, não, você precisa fazer uma faculdade, o que dá para você fazer? EAD. Na época que tinha começado, assim,
E aí eu vi as opções de AD e falei assim, ah, administração é uma coisa legal, né? Quem sabe um plano B, uma aposentadoria ali dá pra eu entrar em qualquer área, até uma coisa mais administrativa voltada para o esporte, por que não? Ou abrir o meu próprio negócio. E acabou que eu fiquei 4 anos de faculdade, passou voando. Só esse finalzinho, né, que é um pouquinho mais conturbado, que tem TCC, que tem relatório de estágio, e aí que foi que eu consegui levar um pouquinho mais tranquilo por conta dessa pandemia, né, que infelizmente cancelou o nosso campeonato, e aí eu consegui dar uma intensificada e consegui terminar essa faculdade agora. Eu só tô aguardando o diploma. Nem faz época de TCC terrível, nossa Nossa, senhora, terrível. correria Mas ainda danada. bem que acabou. Em breve eu vou estar nessa aí. O Show, G... boa sorte, boa sorte. Obrigado. O G. Heights, eu acho que é assim que fala. Eu acho que foi seu professor aqui, ó. Kika foi um exemplo no colégio também. Era uma aluna excelente, treinava em várias categorias diferentes. Começa no colégio, né, Kika? Sim, ele estudou comigo na mesma turma, né, do colégio, no ensino médio. Um beijão pra ele, saudades. Ah, era muito gostoso estar com toda a turma, né, nessa época. E receber esse carinho também é muito bom. E aí, Kika, você falou que tinha começado a jogar novinha com quantos anos? Acabou que eu... Quantos anos você começou a jogar? Eu era daquelas bem novinhas chiclete da irmã, né? Tadinha da minha irmã, sofreu, porque eu queria andar com a turma dela. E ela começou, ela tinha acho que uns 10 anos, ela começou no núcleo de formação e eu com 6 aninhos já queria estar junto, né? Já queria bater uma bolinha. E aí a professora acabou deixando, né? Mas só por brincadeira, assim. Mas se for ver a federação mesmo, né? Eu comecei com 6 anos no núcleo, brincando, mas a federação foi de 9 para 10 anos. E aqui, que eu tava pesquisando, claro, um pouquinho mais sobre você, eu acho que alguns sites estão roubando um pouquinho da sua altura. Que alguns falam 1,61, outros 1,66. 66, né? Exatamente 1,64. 1,64? Então tem uns que estão te dando altura e outros que estão roubando um pouquinho da E altura. outros que Fica estão na roubando, metade. Exatamente 1,64. Muito Bacana. gigante. E aí, que você falou um pouquinho também da questão de seleções de base. Você chegou a jogar muito por seleção? E como é que era ficar distante da família? Para você foi difícil ou tirou de letra? Então, foi um período de seleção, foi o último, assim, né? Foi o período de juvenil para sub-23, assim. Foi a primeira experiência que eu tive, né? Ficar longe da família e tal. Mas era por um bem maior, né? E o apoio sempre que eu tive da minha família e o fato da internet, né, tá aí, conversa por vídeo e tal, isso acabava ajudando um pouco e amenizando essa, assim. Mas era uma coisa que eu sempre tive muito forte em mim, que eu tô indo para uma coisa que eu gosto, que é o meu trabalho, que eu batalho para isso e com o apoio da família sempre fica mais tranquilo para levar. Mas a saudade aperta um pouquinho. Ah, com certeza, né? Não tem jeito. Um pouquinho vai ter de qualquer maneira. E aí, Kika, É, me conta um pouquinho dessa transição para o seu profissional. Como é que surgiu essa oportunidade para o Fluminense? E quando que você começou a atuar lá? Conta um pouquinho da experiência pra gente. eu tive contato com o auxiliar técnico lá do Fluminense, o Guilherme. Ele era auxiliar técnico do Maurício Thomas, o treinador da seleção brasileira juvenil na época. E daí eles estavam criando, né, esse projeto, porque o Fluminense sempre foi um time de tradição no voleibol, né? Quem olha o histórico sabe que há muito tempo atrás era um time de tradição, e aí eles estavam com esse projeto, né, de voltar a investir no voleibol adulto. E aí, por esse contato com o Guilherme, ele falou: ah, gostei, tem interesse e tal. E aí que surgiu essa oportunidade, esse convite, né, para jogar pelo Fluminense de Liga B e para seguir para uma Liga A depois que a gente conseguiu o título da Liga B.
Aqui, com o meu parceiro o Igor Calhão, inclusive ele fez todas as lives com o pessoal de Osasco. Eu falei, "Ah, não vai deixar nenhuma para eu fazer, assim, porque é complicado." Ele já chegou aqui, falou, já perguntou aqui Canarevo? Já perguntei, tá bom, Igor? Pelo amor de Deus, ele tava me enchendo o saco para eu falar disso, já falamos, tá bom? E aí, Kika, surge a oportunidade, você já contou da história aí, de sua mãe correu atrás, você volta para o Osasco. E eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço para jogadoras mais novas também, que às vezes surge um dilema. Eu fico num clube maior, com grandes atletas aprendendo, porque você também tem a Bright ao seu lado, outras atletas olímpicas, ou se pintar uma oportunidade de jogar um clube menor e eu atuar, eu vou. Você já teve esse dilema e como é que é tomar essa decisão? Sim, esse dilema realmente acontece com as atletas mais novas e o que acaba sempre prezando muito, né, é esse carinho enorme que eu tenho pelo Osasco, né, essa oportunidade que eles me deram e essa receptividade também que eles me dão e aqui eu me sinto em casa realmente, então isso é uma coisa que conta muito também e o fato de eu estar aqui, estar agregando o meu currículo, né, sei que, como eu disse, né, no comecinho da live, as atletas mais experientes, elas continuam em seleção, continuam em time. Então, cabe às novinhas, nesse momento, ter um pouquinho mais de paciência e conseguindo agregar cada vez mais o currículo e melhorar e aprender, né, com essas atletas. Então, esse está sendo o meu maior objetivo, assim, e tenho certeza que está sendo muito positivo, assim, para o meu desenvolvimento. Então é isso que pesa, né, para eu continuar no time com tanta tradição, né? E é bom que já me ajuda, né, ir adquirindo essa maturidade para assumir mais para frente. Bacana. Agora você está indo para a quarta temporada já, né? Se eu não me engano, em Osasco. Sempre ele com Isso. a Bright do lado, passando Uhum. experiência. Esse convívio com ela, já muito bacana, né? Dá para aprender bastante ali no dia a dia também. E tem a disputa, querendo ou não, né? Você tá ali, se ela der um mole. É uma troca muito gostosa, né? A Camila é uma querida, ela é muito simpática, é um ser humano realmente que é gostoso você ter por perto e você aprender, né, com essa pessoa. E sim, surgindo uma oportunidade, né? Tô aqui, né? Sou novinha e quero adquirir meu espaço. Mas essa troca é muito gostosa e o fato de tê-la ao meu lado, eu consigo aprender bastante, assim. O Igor fez uma pergunta aqui que às vezes acontece com vocês que são líberos, que às vezes precisa uma situação de jogo, né? Coloca no fundo como ponteiro ou para sacar. Entrar como ponteiro para fazer o fundo tem um peso diferente para vocês? Acaba tendo um peso porque, particularmente, eu sempre sou colocada em momentos em que a gente precisa mudar a situação, né? A gente está com uma dificuldade no passe, a gente está com uma dificuldade na defesa, então a gente precisa mudar aquela situação, né? Conseguir ajudar um pouquinho a levantadora para colocar a melhor bola, para a gente rodar a bola, né? Ou o placar tá um pouquinho atrás, a gente precisa reverter isso. Então, sempre eu entro com esse objetivo, né? E com essa pressão. Então, isso que acaba mudando no fato de começar como um líbero durante o jogo, porque você vai, né, tirando essa ansiedade, porque sim, todo atleta tem muita ansiedade e dá aquele friozinho na barriga a cada jogo. E quando você vem do banco, entrando e tendo que resolver o problema, aquela ansiedade bate na hora e você não pode deixar isso tomar conta de você, porque você tá lá para reverter uma coisa, um cenário que tá acontecendo. Então, você tem que mudar, né? Seja com a tua energia, seja numa comemoração e, claro, né, com uma defesa e com o passe na mão. Então, acho que isso que acaba mudando, assim, de posição. Claro, né, o fato de eu fazer a passagem no fundo, né, as 3 passagens no fundo e ter que sair, né, porque com esse tamanho todo não dá para continuar na rede. De vez em quando se derem uma pipe, uma oportunidade Se aí, sobrar ela uma ataca. pipe, né, tamo aí. Fica na pipe. Mas é igual você Fica falou, na é por causa pipe. mais do momento, né? Sempre é um momento meio de colocar na fogueira, um saque Sim, ali para dar uma consistência no fundo. Então é mais por causa do momento do que pela posição em si. isso mesmo. E ainda mais que você vem do banco, né, tem o fato de... uma coisa a gente estuda o adversário antes de jogar.
Outra coisa é lá durante o jogo, a nossa estratégia nem sempre funciona, porque o adversário também estuda você. Então, aquilo que foi pré-combinado precisa ser ajustado durante a partida. Então, quem tá no banco tem que estar prestando atenção no que está acontecendo, o que mudou da estratégia, tá concentrada, mas ao mesmo tempo você tá fria, então você precisa manter o aquecimento. E, obviamente, vão sacar em você, né? Eu entrando como passadora, vão sacar, vão querer atacar em quem tá vindo do banco, porque na teoria, né, não tá naquele fervo do jogo. Então, essa é a maior diferença, assim, você tá realmente focada, você tá aquecida e tá por dentro daquilo da estratégia do jogo, né? Então, é isso que sempre tem que estar muito esperta, assim. E Kika, tem uma situação de líbero, o que acontece mais no masculino, no feminino eu vejo um pouco menos, e até acho que você não passou por essa experiência, não, pelo menos com a Bright, não. Que alguns treinadores escolhem um líbero para defender e outro para receber o saque. Como é que você vê essa questão? Não tira um pouco do ritmo do líbero para vocês? Como é que, hipoteticamente, você vivenciando uma situação dessa, seria um pouco ruim ou não? Eu acho que, se for parar pra pensar, o líbero já tem pouca função, né, pra fazer. Mas é aquela coisa, é o bem pro time, né? Não é aquela coisa individual. Se eu tô com um líbero que ele sobe muita bola, né? Ele defende muito e não tem essa facilidade com o passe, por que não eu aproveitar? Ele faz parte do meu elenco, ele tá aqui para contribuir, para me ajudar pro melhor pro jogo. Então, é analisar sempre o melhor pro grupo. Então, se eu tenho um líbero que passa mais que o outro, então esse vai me ajudar mais no passe. Se tem um que defende mais que o outro, então esse na defesa. Então, por que não, né? O objetivo maior é ganhar, é erguer o caneco, independente da forma. Então, eu vejo isso como o que é melhor pro grupo, né? É revezar, então é isso que vai acontecer, não é? Então, é sempre valorizar o melhor pro grupo. Questão de avaliar aí as características de cada jogador. O Isso Eli mesmo. Mota Bruna tá perguntando aqui, Kika, você tem algum ritual antes do jogo? Alguma superstição aí? Um beijão. É a minha irmã que tá assistindo a live e fez essa pergunta. Ah, sua irmã, Beijão. um beijo pra ela. Então ela E deve saber de algum sim, ritual. tenho um ritual. Tenho o hábito de sempre tocar na minha correntinha, que é o momento que eu agradeço bastante a Deus. E é aquela coisa de focar, né, bastante no jogo. E sempre quando eu entro na quadra, dar uma batida na linha com o pé direito e fazer o sinal da cruz. É isso aí. Igual eu fiz uma live aqui com a Ana Patrícia, do vôlei de praia. Ela falou que tem um monte de mania, pé direito, é comida, não sei o que lá. Ela tá falando, ninguém nunca provou que não funciona, não é mesmo? Quem Pois pode é, falar? exatamente. A gente sempre tem o ritual, aquele tênis também para jogo, que tem que ser o mesmo, aquele top para jogo, que tem que ser. E sempre assim, às vezes as mesmas músicas, né, que tocam no vestiário pra gente. Então, jogadora de vôlei sempre é muito supersticiosa, então, e treinador também. Então, isso daí ninguém realmente, como ela disse, comprovou que o contrário não funciona, então vamos manter. Exatamente. O Bruno FC perguntou aqui, Kika, boa noite. Qual a maior dificuldade que você acha que as Libras irão encontrar durante os jogos após a pandemia? Eu não diria que seria só das líberos, acho que de todas as posições, né? O fato de não ter torcida, né? Ainda mais a torcida do Osasco, né? Que é uma torcida de peso lá no ginásio, que incentiva bastante a gente, que apoia a gente, que acaba, né, botando uma pressãozinha no adversário. Então, é mais nesse sentido, eu não diria como líbero, mas e sim como atleta, que isso vai ser um grande desafio pra gente, né? Tem a questão da falta de ritmo aí, claro, os primeiros jogos é normal ter um errinho ou outro ali, até para pegar o Sim, com ritmo, né? certeza. Uhum. Até mesmo, né, nas outras temporadas, né, que acaba o campeonato, daí tem times que ficam 3 meses, né, parado, outros times que quando chegam até uma semifinal, uma final, acabam ficando um mesinho e meio, assim, parado. Então já dá uma diferença, né, no ritmo. Se for comparar o primeiro jogo do Paulista com o último jogo da Superliga, né, olha a evolução que cada atleta tem, seja no físico, com certeza
na parte técnica e tática também. Então, isso daí a gente vai conseguindo evoluir, né, durante o campeonato e tal. Mas eu acredito que esse momento, assim, de pandemia, né, sem torcida, vai ser o nosso maior desafio, fora esse desafio físico, né, e técnico. Vai ser bem estranho, né? Eu tô querendo ver como que vai ser essa situação, porque sem torcida ali, pessoal, agora eu comentei até em algumas lives, se gritar todo mundo vai ouvir, hein, pessoal? Cuidado com o que fala aí na quadra. Sim, exatamente. Até a gente, né, da comissão, as atletas também, entre si e no banco, tem que tomar cuidado com o que fala. A gente passa muita informação, né? Muita análise tática ali, então tem que ser transmitido mais baixinho, assim, tampando a boca para o adversário não conseguir enxergar também, né? Esse vai ser o nosso cuidado. Todo mundo assim durante o jogo, falando baixinho pra ninguém escutar. É. A Raquel Ramos, ainda bem que ela falou essa exceção aí no começo. Tirando a Braz, porque senão seria óbvio demais. Qual é o melhor líbero para você? Eu imagino que seja do Olha, Brasil, né? Porque senão. no caso, eu vou falar não do Brasil, mas que vai jogar essa temporada aqui, né? Que já tem uma baita de uma experiência e que vai ser muito bom observá-la de pertinho, assim, é a Brenda Castilho. Acho que É dá bacana, ela atualidade. voltou aqui, fez uma excelente temporada, né, no Bauru. Pois é. Voltando aí. O Anderson FR tá perguntando aqui: você conhece Lelê, líbero do Fluminense? Imagino que sim. Acha que ela tem futuro? A Lele conheço sim, um beijão pra ela, tenho um carinho enorme por ela, pela mãe dela também, e a irmã que joga vôlei também pelo Fluminense. E sim, com certeza tem muito futuro. Ela é muito guerreira, assim, né? Bem estilo do clube Fluminense, assim, e com certeza tem um baita de futuro aí pela frente. E provavelmente ela já jogou na temporada passada, não sei se vai continuar lá. Tem algumas notícias de bastidores que vão aproveitar bastante o juvenil nessa temporada. O Fluminense passa por uma crise financeira aí. Então vamos ver. Uma oportunidade para a garotada mais jovem jogar aí também, né? Isso, com certeza. Ó, Eli Mota Bruna, eu acho, é sua irmã de novo, né? Que você tá. É. Como trabalhar o psicológico. Mas a pergunta é bastante interessante. Como trabalhar o psicológico durante jogos sob pressão? É complicado, né? Às vezes tem a torcida ali cornetando, a torcida rival atrapalhando. Como é que ele dá também com esse psicológico? E você falou de uma situação que às vezes os líberos entram, que é a questão da ponteira, de ponteira para sacar. Então, como é que vocês trabalham isso? É aquela coisa, a gente faz o que a gente gosta e a pressão vai vir com certeza, mas naquele momento a gente sabe que já tem muita coisa externa que tá pegando. Então, no caso, a gente precisa ser a nossa melhor amiga e falar assim, não, calma, eu treino isso todo dia, eu sei o que eu tô fazendo e vou dar o meu melhor e vou fazer aquilo da melhor forma possível. Então, é aquela respiração, aquele ritual, né, que te acalma para fazer você centralizar e voltar para aquilo do tipo, não, eu vou ficar tranquila porque é isso que eu faço no meu dia a dia, a gente treina para isso. Então, esses são sempre os melhores jogos, assim, e os melhores momentos, né, quando a gente está bem pressionada. Porque a gente, né, como eu disse, treina para isso. Bacana aqui. A M Vitória está perguntando aqui: você acha que o Osasco é um dos favoritos dessa temporada? Eu vou reformular um pouquinho, porque um dos favoritos com certeza. Ele é o favorito? Não, ele é muito favorito, ainda mais com o elenco que a gente tá, né? Por ser um time de tradição também, por ter atletas que são muito queridas pela torcida também. Então, com certeza, é um dos queridinhos aí para desempenhar uma boa temporada, tanto no Paulista quanto na Superliga. O pessoal adora perguntar esse tipo de coisa aqui também, ó. Biel Bueno. De quem foi um dos ataques mais pesados que já pegou? E o Bruno complementou. Qual ataque é o jogador que é mais difícil de defender? Olha, tem a Tandara Pitbull, né? Como sempre, um ataque bem pesado e de presença, assim. Mas acho que da temporada passada, pensando, né, no maior desafio
que o Osasco teve foi a Polina. E que, né, vai continuar por mais uma temporada esse desafio e que vai ser muito bom, né? Porque a gente vai querer mudar isso. Então, foi o ataque e o saque da Polina. Bacana, Kika. Alguém falou aqui, Kika em Paris. Ou seja, a próxima Olimpíada aí já. Como é que você vê? É claro, sempre o pessoal fala, ó, objetivo, seleção brasileira, jogar e tal. Mas se você vislumbra, Paris é uma possibilidade concreta. E alguém perguntou também aqui, quando pretende jogar de titular? Imagina, quando a oportunidade surgir, não é isso? Isso, exatamente. Quando a oportunidade surgir, né? Estou agregando bastante o meu currículo. E o Luiz e toda a comissão técnica sabem que podem contar comigo para o que precisar. E com certeza eu vou me dedicar para corresponder à altura. E em relação a Paris, nossa, claro, é um sonho. Todo atleta, né, de alto nível sonha e almeja, né, chegar numa Olimpíada e ser campeã olímpica também. Então, é isso, a batalha continua, né? Sei dos desafios, sei da concorrência também, mas acredito bastante que é possível, sim. E vou batalhar para isso. Bacana. É interessante, porque o pessoal pergunta bastante de Paris, porque, assim, na minha opinião, temos grandes jogadores. Oi, voltou. Voltou? Ah, Voltou, beleza. agora voltou. Porque aí em Paris, provavelmente, eu imagino. Beleza, beleza. Aí provavelmente Paris vai ter uma renovação maior, né? Tendência que tenha atletas mais jovens. Por isso o pessoal pergunta muito para atleta jovem, Paris, Paris, Paris. Acho que talvez seja nessa linha aí, né? Isso, com certeza. E só fazendo um parêntese aqui, eu acabei de ver no comentário que o meu técnico da categoria de base, ele apareceu por aqui, o Duda. Um beijão pra ele, obrigada e muito sucesso pra você também. Você sabe que a torcida é grande e vamos com tudo. É o Duda Nunes, um abraço para ele também. Isso. E Ó, um a beijão pro Carol, meu pai também que tá aparecendo aqui. cadê seu pai? Quem é? Alexandre Lima. Alexandre Lima, abração, toda a família em peso participando, perguntando, bacana demais. E aí, a Carol Fotografia tá perguntando, Kika, você tem alguma jogadora que sonha jogar junto? Deixa eu pensar. Acho que já me realizei bastante nesse sentido, né? Já tenho a oportunidade de estar em contato e jogar junto de uma Jaqueline, de uma Tandara, joguei com uma Carol Albuquerque, que, né, eu sempre desde pequenininha fui muito tiete dessas jogadoras, gostava de acompanhar os treinos de Liberati, tirar foto, então já me sinto realizada nesse sentido. Então é sempre muito gostoso ter contato com essas atletas. Bacana. O MP Zanini perguntou qual time a ser batido nas Olimpíadas? Só vale um time, o pessoal tá querendo complicar aí. Olha, se for ver dessa nova geração, assim, a Sérvia tá em peso e acaba sendo um baita de desafio. Os Estados Unidos também, né, com um ritmo de jogo bem acelerado. A China. Então, nós temos grandes desafios aí, né? Com certeza. E o pessoal, o Cláudio tá fazendo uma pergunta, o pessoal sempre faz muito também nas lives aqui. Pensa em jogar fora do Brasil e qual seria o time dos sonhos, assim? Olha, sim, por que não, né? É uma oportunidade fora. Seria muito interessante, assim, e com certeza ia agregar muito como atleta e como pessoa. E acredito que na atualidade é o Vitra, né, que vem montando um grande elenco. Então, seria esse time. Ekzasibasi Vitra, que a Natália jogou aí na última temporada e foi pro Dinamo Moscou agora. Isso. O Anderson tá brincando aqui, falando que sonha com o Kika na Leiva. E aí, ô Kika, falar também dos torneios aí, Superliga, porque no começo, nessa pandemia aí, muitos falam talvez sobre o enfraquecimento da Superliga, né? Porque alguns atletas saindo para fora. No feminino, acho que essa dúvida caiu um pouco, né? Porque os 5 principais times mantiveram o nível. O que você acha aí do nível? Vai ser pegado igual a última Superliga, que infelizmente acabou antes dos playoffs, que era o momento que todo mundo estava esperando?
Eu acredito que sim, se for pensar, tem alguns times que tiveram que remontar o elenco com uma geração um pouco mais nova, e isso significa que não vai ser um grande desafio, né? Até porque o desconhecido são atletas, né, que têm muita vontade, que são muito boas tecnicamente e taticamente, então que vão corresponder à altura. Então eu acredito que sim, a temporada tá bem equilibrada, né? E todo cuidado com os times que não têm grandes nomes e até com os que têm grandes nomes, porque como a gente mesmo vem falando, né? A nova geração que tá por aí, então vale todo o respeito e todo o cuidado também, né? Para não cair nessa armadilha. O doutor Correia está fazendo uma pergunta aqui que é bem delicada, assim, mas é interessante. Perguntou se existem muitas questões de violência moral e emocional nos bastidores ou com determinados técnicos. Qual o limite entre o técnico ser cobrar e ele ser agressivo ou rude? Tem isso? É difícil, né? Falando do meu caso especificamente, eu sempre tive uma comissão técnica, né? Tanto a minha base no Bradesco quanto agora no Osasco e no Fluminense, que respeitaram sempre muito as atletas e as atletas também respeitaram muito a comissão. Então, nesse sentido, a troca sempre foi muito justa, a cobrança foi sempre essencial, né? Aquela coisa dentro de quadra para avisar o rendimento, nada muito absurdo e nada fora disso. Então, foi super tranquilo. Bacana. E aí, Kika, fazer uma pergunta também que o assunto sempre fica em voga aí, sobre a questão do fair play financeiro. Não sei, em Osasco provavelmente imagino que nunca devem ter atrasado salário, se atrasou foi algo pontual, no Fluminense eu não sei, porque o Fluminense tem um histórico de às vezes atrasar um pouquinho. Como é que você vê essa questão assim? Porque a CBV cortou a brecha que tinha no regulamento de poder processar, que foi um problemão principalmente no masculino. Uhum. Tivemos alguns casos de equipes que, por exemplo, Valinhos ainda não pagou algumas atletas, tem o caso do Itajaí também, e aí tem toda uma negociação nos bastidores. Você acha que essa aplicação do fair play financeiro tem que ser mais rigorosa, ou realmente é negociando entre as partes? Como é que você vê essa questão? Eu acho que é uma situação muito delicada, né? Falando por experiência própria, quando eu estava no Fluminense, né, e todas as temporadas que eu estou aqui no Osasco, tudo funcionou normal, nunca tive nenhum atraso, nunca tive problema quanto a isso, mas eu acredito que é uma situação muito delicada, né? Obviamente, a pessoa trabalha, né, porque isso é nosso trabalho, e a gente entende o lado do clube, mas também entende o nosso lado. A gente tem muitas pessoas que têm família, né, para sustentar, tem a sua vida para seguir, né? E acho que isso tem que ser levado um pouquinho mais a sério nesse sentido. E também o apoio aos clubes também tem que ser mais levado a sério para que esse tipo de situação não aconteça, né? O apoio ao esporte em si tem que ser mais levado a sério, desde a base até um adulto. Então, é uma situação bem delicadinha mesmo, mas acabo entendendo os dois lados e, obviamente, ninguém quer sair prejudicado, né? E ninguém quer prejudicar ninguém. Então, acho que falta mais esse sentido de tanto um apoio ao clube e também um apoio à atleta. Bacana, que a gente está discutindo também em alguns outros bate-papos, questão do apoio público, né? Para vocês, por exemplo, é importantíssimo ter o apoio da prefeitura e de Osasco, talvez com maior investimento esses casos de não pagamento fossem menores, porque igual você falou, somos atletas, a gente tem conta para pagar, muito pouca gente ganha fortunas, a maioria dos atletas ganham um dinheiro razoável, mas assim, precisa do dinheiro para viver, para pagar as contas. Então, realmente, talvez uma maior intervenção do poder público, hein? Isso, com certeza, né? É isso que vai fazer toda a diferença também. E se for ver, né, isso vem desde a base também, né? Maior incentivo nesse sentido. Porque eu falo com propriedade, né? O esporte acabou me proporcionando muitas coisas, muitas experiências na minha vida e também me ajudou a ter mais foco, determinação naquilo que eu quero para minha vida, nos meus estudos também, né? E então isso é fundamental, né? Esse apoio e sim, falta muito apoio do órgão público nesse sentido. Até porque, Mas, igual graças você... a Deus, puxando a sardinha pro Osasco, a gente tem um grande apoio do nosso prefeito Rogério Lins,
né, que acaba sempre tomando a frente e ajudando bastante o projeto a continuar, né, dessa forma e ter sempre essa tradição. Então, eu acho que vale a pena o Osasco, né, como exemplo para os demais clubes, para nessa situação, né, desse apoio que a prefeitura dá para a gente, que esse suporte é muito importante. Eu reforço também, pessoal, a questão do Exército, que apoia vários atletas, é bem bacana, assim, tem um suporte do Exército muito legal. O Raquel Sim, Ramos estava exatamente. falando aí do que você falou, Osasco é outro patamar. Opa! Opa. Outro patamar, outro patamar. O Osasco sempre busca ser pioneiro, né, em qualquer coisa, seja no uniforme, né, que foi pioneiro a usar a sainha, seja na forma, né, do marketing, nessa interação, né, que eu creio que nesse momento de pandemia foi um time que sempre esteve à frente, né, trazendo o torcedor para mais perto, né, tendo esse contato da atleta, então o Osasco acaba tendo esse diferencial dos E eu demais. acho que retomando um pouquinho que você falou aí para trás, questão da escola também, né? Esporte, valores, foco, determinação, importantíssimo. Uhum, Isso aí, isso não mesmo. que seja profissional, gente, mas assim, o prático do esporte ajuda em vários outros aspectos da vida de uma Uhum. criança, de um adolescente ali. Sim, exatamente. Saber lidar, né, com outras realidades, se ajudar em momentos, né, de dificuldade. Isso eu acho que o esporte acaba agregando, né, em cada pessoa. Então, isso é fundamental mesmo. O Walter Cruz está perguntando aqui, o que é mais difícil para você? Recepcionar saque ou defender ataque? Uma pergunta bem interessante. Acho que depende do saque, depende do ataque também, né? Que tem alguns saques que são mais desafiadores, que a menina consegue colocar mais velocidade, com efeito também. Então, acaba sendo mais difícil, né, na hora de você se posicionar para passar. E tem alguns ataques também, né, por conta da velocidade, também do golpe da atleta, né, na hora de finalizar o movimento, que acabam também dando uma dificultada. Inclusive, hoje eu estava vendo um vídeo na internet bombando aí, que muitas visualizações, de um jogo, ele fez uma defesaça lá, voltou para pegar a bola, depois ainda fez o levantamento para Tandara. Tandara errou o golpe, mas o pessoal estava lá elogiando bastante. A questão da defesa, também do saque, igual você falou, é o objetivo do líbero ali, né, no, dentro da Sim. quadra. Uhum, a gente tem um objetivo sempre, né, de ajudar a nossa levantadora a conseguir, né, colocar a bola com precisão, né, e ajudá-la a tomar a melhor decisão para aquele momento. Então, o que a gente puder fazer para facilitar vai ser muito bom e o que vai valer a pena para a gente no final do jogo e no final de um campeonato. E aqui, que me conta uma coisa, vocês fazem algum treinamento específico de levantamento ou quando chegar, dependendo do momento lá, vocês se viram nos 30? Como é que é? Não, líbero ainda mais, né? Que acaba quando a levantadora defende, acaba sendo o segundo levantador. Então, isso é uma coisa que a gente treina, assim. A gente treina o nosso passe, a gente treina a nossa defesa e treina nosso levantamento também. Claro, é isso aí. Só não treina o ataque, né? Mas quando aparece. Pois é, mas quando aparece a gente se arrisca, porque a gente não perde a oportunidade. Exatamente. Fica vendo o pessoal atacando sempre. E aí, quando tem uma oportunidade e não vai atacar, todo mundo tem seu momento aí de glória. Pois é, exatamente. A gente vai, obviamente, com cautela, né, também, para não exagerar e não perder o ponto. Mas, tendo a oportunidade, a gente vai atacar sim. Inclusive, vamos mudar essa regra aí, pessoal, que não vale ponto de líbero, que isso é muito chato, viu? Isso aí, se o líbero faz o ponto, aí conta como erro do Como erro adversário. do adversário, Vamos mudar isso aí, gente. Vai que tem o mérito do líbero também, né? Às vezes, na hora de passar uma bola de graça, tava com o corpo virado para um lado, colocou a bola para o outro. Isso foi o mérito do líbero, né? Exatamente. Na hora de pontuar. Então, Bom vídeo da Naemi aí, né? Que ela faz um ponto, ela joga pro outro de propósito. Ela vê o espaço ali e sim, joga. Aí e não pode joga. contar o ponto, pô. Isso aí é sacanagem. Exatamente. É uma coisa que a gente treina no mancheto, né? Que é o nosso Manchetão. aquecimento, assim.
E então deveria sim contar como ponto do líbero, poxa. Ia ser legal. Vamos iniciar a campanha Pontos para Líberos. Pois é. E aí, que a gente já tá caminhando aqui pro final da live, às vezes eu fico olhando pro lado assim, pra controlar o Contadora. tempo, né? Nossa, passa muito Exatamente. rapidinho. Eu aqui adoro Passa, gente. falar. Uma coisa que eu vi alguém comentando aqui, eu perdi o nome, falando que você era tímida. Eu acho que não, hein, gente? Ou enganou muito bem. Você é tímida? Não, eu sou tímida, mas quando eu me solto eu não paro de falar. Sou muito tagarela. Que alguém comentou assim, nem parece que é tímida. Eu falei, realmente, eu não comentei na hora, mas falei, não parece mesmo não, porque fala com desenvoltura, fala bem, desenvolve os assuntos, eu achei muito bacana. Então, tímida só no começo ali, quando entrosou, vai embora. Quando o papo é gostoso também, as coisas vão fluindo e aí a gente larga de lado a timidez. Sua E irmã não já tá para de falar. falando. Mentira, não é nada tímida, kkkk. Sua irmã já tá entregando aí, a Leti e Claudinha Nossa, também. entregando legal. Cláudio e Gese. Mas aí, Kika, entramos na contagem regressiva aqui, 2 minutinhos. O Instagram sempre cai com a gente quando dá 1 hora de papo. Já aconteceu umas vezes deles cortarem no meio, eu fico com uma raiva danada disso. Mas enfim, Mas acontece. faz parte. Faz parte, exatamente. Queria agradecer novamente você por ter nos atendido. É sempre muito bacana bater esse papo, observar diferentes experiências. Eu gosto muito também de ver a diferença entre atletas novas e atletas com mais experiência. E uma coisa que a gente percebeu em Osasco é a maturidade assim, da Gabi Cândido, sua, da Tainara, falando sobre todos os assuntos assim, com autenticidade, né? Aquelas respostas de sempre e tal. E eu achei isso muito bacana, principalmente do time de Osasco, claro que a gente falou com os atletas novos, mas isso me chamou a atenção aí. Então, agradecer você novamente, o Beto, o Rafael, e falar que nós estamos à disposição. Caso você queira dar uma mensagem para essa torcida gigante que nos acompanha, fica à vontade. Tá. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Como eu disse no comecinho, é sempre bom ter esse contato com vocês e o fato, né, de, infelizmente, ter acontecido essa pandemia, acabou facilitando, né, esse processo, né? Por que não a gente usar mais das redes sociais para ter mais esse contato, né, com a torcida, com quem quer tirar alguma curiosidade a respeito da atleta, conhecer um pouquinho mais da atleta. Então, isso está sendo muito legal. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E deixo meu recado aqui para a torcida, né? Sempre muito obrigada pelo apoio, incentivo de sempre. Né? Agora a gente vai ter esse desafio, né, de encarar o ginásio vazio, mas a gente sabe que a torcida vai ser a mesma, e a gente já tá vendo que, né, que a gente tem esse apoio das redes sociais, né, e o retorno tá sendo muito gostoso da torcida com a gente. Então é isso, continuem com a gente, que bons resultados virão, muita dedicação também, e estamos juntos por Osasco nessa temporada aí.